Voltamos, meus queridos e minhas queridas. Qual o tema de hoje, Felipe? Fé de Abraão. A fé de Abraão. Você conhece Abraão? Quem foi Abraão? Você conhece, irmão Nathaniel? Então, graças a Deus conheço e a criançada conhece essa história. Será? Olha, o estudo de hoje, a fé de Abraão, está na nossa revista Infanto Juvenil. Essa aqui, ó. Se você tem ela em casa, você acompanha esse estudo através dessa revista muito bem elaborada pelo nosso querido irmão Giliardi, pela ajuda também ali das irmãs que escreveram essas lições. E aqui, ó, você pode acompanhar o estudo A Fé de Abraão, ali pela lição 25, na página 51. Lição 25, página 51. Vamos ler aqui, irmão José Felipe, vamos ler aqui o verso inicial. Orar ao Senhor e disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12 e número 1. Em Gênesis 12, 1, diz o seguinte, ó, que o nosso querido irmão Felipe leu. Ora, o Senhor disse a Abraão, o Senhor disse para Abraão que ele deveria sair da terra dele, do meio da parentela dele, da casa do pai dele, para uma terra que Deus mesmo o mostraria. O objetivo do estudo é o quê, Felipe? Conhecer a história de Abraão e aprender com ele sobre ter fé em Deus. Irmão Nathaniel, o que é ter fé? É muito importante, então, aqui para você aprender o que é fé. Então, uma palavra fácil de escrever, você coloca o F, coloca o E ou o E, aí você coloca o acentozinho agudo, fé. Então, o que é fé? Nós observamos na escritura, nós temos lá uma resposta que aqui eu não vou querer dar as minhas próprias palavras, mas nós temos Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, fé é o que é certeza, ou seja, a fé ela tem por base a certeza, é algo que dá firmeza, então, de algo que se espera. Então, a pessoa espera algo, tem que ter fé para alcançar, porque você ainda não alcançou. Então, vamos colocar aqui um exemplo simples para você. Então, assim, o seu pai promete um brinquedo. Meu filho, eu vou lhe dar um brinquedo. Aí você espera. Então, você tem a fé de receber aquele brinquedo, porque você aguarda. Você não está vendo o brinquedo. Então, onde está o brinquedo? Aí você diz: meu pai, eu não acredito porque eu não estou vendo o brinquedo, como é que você vai me dar? Então, mas você acredita: olha, papai está trabalhando, ele está fazendo isso e ele vai me dar um brinquedo. Quando chegar esse dia, ele vai me dar. Então você tem o quê? Você tem que ter fé para isso, ou seja, aguardar. Ou seja, você sabe, o seu pai prometeu e ele vai cumprir. Então, porque ele é o que? Ele é o seu pai, ele é a autoridade, ele deu a palavra de dar o brinquedo em tal dia, vai chegar aquele tal dia, ele vai lhe dar. É desse jeito, é desse jeitinho. Então, vamos que vamos. E também Deus ele tem muitas promessas para nós. Quando ele promete algo, ele cumpre. Então você diz: uma vez meu pai me prometeu algo e não me deu. Eita, desse jeito, né? Como é que fica a minha situação? Mas você pode saber, o seu pai não deu porque faltou o dinheiro. Então, faltou o dinheiro, ficou desempregado. Então, se não faltou dinheiro, então faltou tempo dele comprar.
E se não faltou tempo dele comprar, então faltou vontade. A gente tem que ser sincero mesmo. Então é desse jeito também. Então vamos que vamos entender aqui. Então mais um único que é infalível é Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão a seu tempo. Se Deus prometeu que algo vai se cumprir em tal dia, com certeza vai se cumprir. Faça chuva, faça sol. Então, mesmo as pessoas crendo ou não, Deus ele vai cumprir. Graças a Deus. Então a fé é isso em nossas vidas. Amém. No texto aqui diz, ó: na cidade de Ur dos caldeus vivia quem? Vivia Abraão. Um dia, Deus falou a Abraão: deixe sua terra, seu povo, seus parentes e vá para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Abraão foi, levou a sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló. Então, onde ele morava primeiramente? Ó, lá em Ur. E aí depois Deus falou com ele, dizendo para ele deixar a terra dele, deixar a parentela, que ele mostraria uma nova terra para ele morar. E aí Abraão tinha uma esposa que se chamava Sara e tinha um sobrinho que se chamava Ló. E aí Abraão levou esses dois com ele. E aí levou também os bens, levou os animais, levou os escravos, e eles foram para a terra de Canaã. Então eles saíram de Ur e foram para Canaã. Quando chegaram lá, Abraão ergueu em Betel um altar para agradar a Deus e também para agradecer. Durante certo período, houve muita fome naquela terra. Então eles desceram para o Egito, mas depois retornaram. Como Abraão e Ló tinham muito gado, a terra não podia sustentar a todos. Então os dois tiveram que se separar um do outro. Continue a leitura para nós, Felipe. Aqui, ó. Abraão tinha 99 anos e ainda não tinha um filho. Deus apareceu novamente e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Faça o que é justo. Farei de ti o pai de muitas nações. Olhe para o céu e conte as estrelas. Olhe para o mar e conte os grãos de areia. Assim será a tua descendência, tão numerosa que não poderão contar. Abençoareis a Sara, sua esposa, terá uns filhos e ele se chamará Isaque. Deus cumpriu o que a promessa. Deus deu um filho a Sara, que ele chamou de Isaque. Ele crescia e era a alegria dos seus pais. Um dia, Deus coloca a prova e pede a Abraão: pegue seu filho Isaque e vai para o monte Moriel. Lá sacrifica como uma oferta para mim. Vocês ouviram isso? Olha, vamos lá. Abraão saiu de Ur para a terra de Canaã, junto com a Sara, sua esposa, e também com o seu sobrinho Ló. Aí teve ali uma fome, e aí eles foram para o Egito, depois voltaram de novo. Quando chegou lá, Ló e Abraão tinham vários gados, Felipe. E aí não dava para caber todos ali. E aí eles tiveram que fazer o quê? Se separar. E aí Abraão tinha 99 anos, irmão Nathaniel. Idade bastante avançada, 99, então já estava velhinho. Tava velhinho, 99 anos já, e ele não tinha nenhum filho. E a Sara, a esposa dele, também não podia ter, e ela também já era avançada em idade. E aí, ó, Deus foi lá em Abraão e prometeu para ele, Felipe, que lhe daria um filho. Você sabe como é o nome desse filho? É o Isaque. É o Isaque.
E aí Deus, ele cumpriu a promessa. Abraão, ele teve fé em Deus, que mesmo depois daquela idade avançada, mesmo depois de muitas coisas acontecendo na vida dele, Deus prometeu um filho e Abraão creu que ele teria esse filho. E aí, Deus ainda prometeu para ele, dizendo que ele ia ser pai de muitas nações. E ele disse, olhe para o mar, conte os grãos de areia, conte as estrelas. A sua descendência será tão numerosa que nem dará para contar. Essa promessa não é tão bonita, né, irmão Nathaniel? Realmente é uma promessa espetacular. Então, Deus, ele prometeu e com certeza ele cumpre, porque Deus, ele é fiel. Aleluia. Amém. E aí, depois de tudo isso, Isaac nasceu. E aí, Felipe, ele lá estava crescendo, era a alegria de Sara, era a alegria de Abraão, mas aí Deus colocou a prova ali, a fé de Abraão. Será que Abraão tem fé mesmo? Então eu vou provar Abraão. O que ele fez com o filho de Abraão? Ele mandou sacrificar o filho dele com uma oferta. Mandou sacrificar Isaac. Imagine você, Abraão só tinha um filho depois de muitos anos. E aí Deus resolve pedir aquele filho de volta como um sacrifício. Não é difícil para Abraão, irmão Nathaniel? Com certeza. Muito difícil. Nós observamos todo o contexto histórico. Abraão, ele tinha 75 anos quando saiu de Harã, ou seja, com certeza ele já aguardava ter um filho com Sara, sua mulher. Entretanto, a mulher é estéril. Ou seja, o que é uma mulher estéril? Ela não podia gerar filhos. Então, ela não podia, em outro sentido, também dar à luz. Então, você bem observa que depois eles ficaram velhos. Abraão já velho, Sara já velho. E nós observamos Deus prometer um filho a eles. E Abraão teve esse filho já velho, com 100 anos de idade. E já bem velhinhos. Então a alegria de Abraão em sua velhice foi ter um filho. Porque observamos que ele falava com Deus. Tinha vez que ele desanimava. Ó Senhor, eu não tenho filho. Quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu mordomo. Deus diz, tu vai gerar um filho. Então Deus provou a Abraão, ou seja, não provou ele nas riquezas que ele tinha, mas sabia que Abraão, ele esperava algo muito. O que ele mais esperava era o quê? Ter um filho. Então ele teve. E Deus, ele pede o quê? Me dá esse filho. Como é que fica, querida Miriam? Irmão Nathaniel, Abraão tinha outro filho além de Isaac? Não. Tinha ou não tinha? Então será, Felipe? Felipe, tinha um filho ou não tinha? Ou seja, o Felipe disse que não tinha. Com Sara, ele não tinha outro filho, mas ele tinha com outra, com Agar. O nome do filho dele era Ismael. Então, Ismael era o outro filho. Isaac. Mas ele amava quem? Amava Isaac. Esse Ismael, irmão Nathaniel, ele era o filho da promessa? Não era. Não era, não. Ali foi o filho da decisão de Abraão com Sara. Então, foi Abraão que decidiu com Sara ter esse outro filho, mas não era da vontade de Deus. Exatamente. E Isaac, ele era o filho da promessa que Deus havia feito a Abraão e Sara. E aí, após aqui a leitura que o Felipe fez, temos mais um comentário. Vocês se lembram que Deus pediu Isaac como oferta, como um sacrifício? Será que Abraão, que era pai de Isaac, pegou ali o Isaac e realmente foi entregar como oferta, ou ele se recusou? Será? Ou seja, algo que ele esperava tanto. Então, numa situação dessas, algo que nós desejamos tanto,
Então, por exemplo, você quer muito um brinquedinho. Vamos colocar uma bicicleta. Você deseja muito uma bicicleta, espera, o pai promete, junta o dinheirinho, coloca dentro de um cofrinho ali, real por real, vai colocando, passa 1 ano, 2 anos, depois completa ali o dinheirinho para comprar a bicicleta. Então, seu pai compra a bicicleta e depois seu pai diz assim: olha, meu filhinho, tem ali um outro menino mais necessitado que ele quer a bicicletinha, eu vou dar para ele. O que você diria? Daria ou não daria? Aí você diz: essa bicicletinha, Começa a chorar, né? eu esperei A tanto. lágrimazinha descendo Eu esperei assim. tanto por ela, meu pai. Eu vou chorar. E aí, olha, Abraão estava lá com Isaac e de repente Deus diz: olha, eu quero Isaac como oferta. E aí Abraão foi lá e fez assim, ó. No dia seguinte, bem cedo, Abraão fez isso. Ele saiu e ele obedeceu a Deus. Isaac levava a lenha. Abraão levava nas mãos o fogo e o falcão. Enquanto andavam, Isaac perguntou: pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão respondeu: Deus proverá um cordeiro. Quando chegaram ao lugar determinado por Deus, Abraão construiu um altar, colocou a lenha sobre ele, amarrou seu filho e o colocou sobre a lenha do altar. Então pegou o facão para sacrificá-lo, mas no mesmo instante um anjo do Senhor gritou. Como é que ele gritou, irmão Nathaniel, o anjo do Senhor? Abraão, Abraão, não faças nenhum mal contra o menino, porque eu sei que agora tu temes a Deus, porque tu não negastes o teu filho, o teu único filho. Que bonito! Então Abraão viu um cordeiro preso entre os arbustos. Aquele cordeiro já estava ali, irmão Nathaniel? Não estava, e é surpreendente o que um cordeiro estava fazendo no meio do mato. Pois é. E aí, ó, vejam bem. Deus, ele provou a fé de Abraão. Abraão não desobedeceu a Deus em nenhum momento, mesmo sendo algo que ele gostava muito, que era o seu filho. E aí, quando ele chegou naquele exato momento, um anjo do Senhor apareceu e disse para ele não fazer nada. Por quê? Porque agora ele sabia que ele amava a Deus de verdade, que ele tinha fé, que ele entregaria tudo em nome ali da obediência a Deus que ele tinha, não foi? Amém. E aí, Isaac estava ali e Abraão olhou lá para o meio dos arbustos e do nada apareceu um cordeiro. Esse cordeiro era para ser sacrificado no lugar de quem? Ficou num lugar de Isaac, ou seja, quem deveria morrer era Isaac. E Deus providenciou um carneiro. Então aquele carneiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Sempre é assim. Então nós observamos quem é que deveria morrer. Era nós. Nós observamos que algo semelhante também aconteceu conosco. Ou seja, é interessante que Deus poupou o filho de Abraão, mas o filho dele, ele poupou. O filho de Deus foi poupado, irmão Felipe? Não sei não. Não foi poupado. Já o filho dele morreu por nós. Porque quem era para morrer era nós. Nós éramos para morrer e Jesus morreu por nós. Então Deus poupou o filho de Abraão enviando um carneiro. Mas já o próprio filho de Deus, a quem ele tanto amava, se Abraão tivesse sacrificado o seu filho, então a dor no coração dele ia ser muito grande. Mas Deus ele poupou. Então, e o filho de Deus? Deus ele enviou o seu filho para morrer pela humanidade. Então você que é pai, teria coragem de dar o seu filho para morrer?
Então, você pode até dizer, não, mas Deus deu para salvar a humanidade, para ele morrer. Mas você teria coragem de entregar o seu filho para morrer em algum sentido? Certamente que não. Então, os pais amam os filhos. Então, é bem interessante, nós observamos o amor dos pais. Graças a Deus. Amém. E aqui diz o seguinte, ó. Lá no finalzinho, para quem está acompanhando ali na revista. Abraão confiou no Senhor até o fim. E Abraão, ele é considerado o pai da fé. Ali desse ladinho aqui, ó, nós temos, bem de pertinho aqui para você ver, nós temos um questionário. E nós temos ali também como é o nome mesmo que eu esqueci, irmão Nathaniel? De que? Das encruzilhadas? Tem uma encruzilhada, tem aqui uma cruzadinha para vocês responderem também. E diz o seguinte, ó. Decifre as perguntas e preencha os quadradinhos. Na primeira pergunta diz assim, ó. Pessoa para quem Deus apareceu. A primeira pessoa, Deus apareceu ali para essa pessoa para falar que ele tinha que trocar ali de lugar de onde ele morava, que ele tinha que sair da terra dele. Foi quem? Abraão. Quem falou com Abraão para que ele deixasse a sua terra? Foi quem? Foi Deus. Amém. Exatamente. O segundo quadradinho ali, ó. A pergunta é: quem falou com Abraão para que ele deixasse a sua terra? E aí você coloca a palavra Deus. A terceira pergunta diz assim, Felipe. Mulher de Abraão. Quem foi a mulher de Abraão? A Sara. Exato. A nossa irmã Sara. E aqui também, na quarta pergunta diz, sobrinho de Abraão. É o Ló. O Ló. Muito bem. No quarto quadradinho ali, ó, você coloca a palavra Ló. Abraão e seus familiares foram para essa terra. Foi para a terra de Canaã. De Canaã. No quinto quadradinho, onde pergunta ali para onde eles foram, você coloca a palavra Canaã. E ali também diz, ó, lugar em que Abraão ergueu um altar. Betel. Amém. Um lugar onde Abraão ergueu um altar a Deus foi em Betel. E ali na sétima diz, nome do filho de Abraão. Isaac. O nome do filho de Abraão foi Isaac. A oitava pergunta, monte em que Abraão iria sacrificar o seu filho. Moria. Muito bem, o monte onde Abraão iria sacrificar Isaac era o monte Moria. Ali na nona pergunta diz, animal que se oferecia a Deus em sacrifício. Cordeiro. Um cordeiro, que foi o que apareceu ali entre os arbustos, no lugar de Isaac. E a décima pergunta, onde Abraão morava antes de ir para Canaã. Ele morava em Ur. Isso mesmo. E aqui diz, ó, décima pergunta, você coloca a palavra Ur. E ali tem também a segunda questãozinha, que é uma pintura. E se você está acompanhando com a revistinha infantil, você pode fazer uma pintura bem bonita e aí enviar aqui a foto para nós, tá certo? Irmão Nathaniel, nós encerramos aqui esse estudo maravilhoso sobre a fé de Abraão. O que você aprendeu, irmão Nathaniel? Amém, graças a Deus. É uma história de muita fé. Abraão não era apegado então às coisas dessa vida, ele tinha mais fé em Deus. Então nós temos que depositar nossa fé em Deus. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é grande. Se ele pede algo, nós temos que obedecer. Podemos até dizer, mas e assim, desse jeito e dessa forma, nós temos que obedecer porque Deus é Deus. Deus, ele dá a vida e ele tira a vida. Ele tem todo o poder.
Então nós temos que amadurecer mais e mais no conhecimento, na graça do nosso Deus. É desta forma. Amém. Deus é maravilhoso e Ele ouve os nossos pedidos. Quando o nosso coraçãozinho está cheio e nós estamos ali desanimados, tristes, nós falamos com Deus e Ele alegra o nosso coração. Deus é um Pai maravilhoso para nós, é um Pai misericordioso que só quer o nosso bem. E Ele nos abençoa e nos protege, nos dá saúde, nos dá alimento, dá capacidade para os nossos papais, os nossos vovôs, as nossas vovós cuidarem bem de nós, abençoa a nossa família, cuida da gente, protege em qualquer lugar que nós estejamos, não é assim? Deus é maravilhoso, não é tão bom servir ao nosso Deus, não é verdade? Sim. Amém, com certeza é bom e é bom demais. É ótimo servir ao nosso Deus, porque nós sabemos que alcançamos bênçãos através da obediência que nós temos. E se nós tivermos fé, melhor ainda, não é, irmão Felipe? Sim. Quando a gente tem fé e a gente quer muito alguma coisa, a gente pede a Deus, Ele realiza o nosso desejo, do nosso coração? Às vezes, né? Às vezes. Por que às vezes? Porque às vezes o desejo do nosso coração não são os mesmos pensamentos que Deus tem para nós. Deus, Ele sabe melhor a nossa vida. É Ele quem cuida de nós e sabe do nosso futuro. E tem coisas que Deus não nos dá porque sabe que não nos fará bem. Mesmo que seja algo que a gente queira muito, 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 muito. Deus, Ele só dá o melhor para nós. E assim nós encerramos esse estudo maravilhoso sobre a fé de Abraão. Pai seja convosco. Pai seja convosco.